A partir de agora, vamos ver efetivamente o que a Maria Mayer fez para explicar algumas propriedades do núcleo, em particular os números mágicos. Então, a teoria que ela estruturou, o modelo de núcleo que ela estruturou, é chamado de modelo de camadas, né, em português. Em inglês seria Nuclear Shell Model, né? Lembrando que shell significa concha, né? Então seria a ideia de que prótons e nêutrons dentro do núcleo se distribuem ao longo de conchas concêntricas, né? Então é a mesma ideia que nós temos quando falamos em camadas na eletrosfera, ou seja, que os elétrons se organizam ali, né, em camadas, de tal forma que existe uma divisão em termos de SPDF e você tem que preencher essas camadas, ver quais camadas estão preenchidas, e aquelas que estiverem preenchidas não vão contribuir muito para as características do sistema, né? No caso dos átomos, não vão contribuir muito para as propriedades químicas dos átomos, seriam os elétrons que estão nas camadas não preenchidas e que contribuem. E no núcleo a mesma coisa, né? Então, se você, aqueles prótons e nêutrons que estiverem em camadas fechadas não vão contribuir com as propriedades do núcleo. Os que mais vão ser determinantes nessas propriedades são os prótons e nêutrons que estão em camadas não preenchidas. Mas, segundo a teoria da Maria Mayer, o preenchimento de nucleons ao longo dos níveis obedece, vamos dizer assim, formas um pouco diferentes daquelas que vemos no caso dos elétrons nas eletrosferas, né? Então vamos ver em detalhes nesse vídeo e no próximo vídeo como que se dá esse modelo. Primeiro nós vamos ver um aspecto mais simples do modelo e depois, no vídeo subsequente, vamos ver o modelo tendo acrescentado um fator que é muito importante. Então, seriam os passos, né, teóricos para você chegar num modelo de camadas para o núcleo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar em escrever a equação de Schrödinger, né, que é a equação básica para a descrição da dinâmica dos sistemas microscópicos. Lembrando que a equação de Schrödinger ela tem uma série de limitações, uma delas, e que seria, digamos assim, como uma preocupação especial nesse caso, é se nós poderíamos mesmo usar a equação de Schrödinger, dado que talvez o fenômeno nuclear seja um fenômeno em que os efeitos relativísticos sejam importantes. De qualquer forma, nós estamos falando em objetos quânticos com uma energia num nível 1 milhão de vezes maior do que no caso do núcleo, e isso poderia ensejar a ideia de que nós teríamos efeitos relativísticos. Contudo, numa primeira aproximação, ainda a equação de Schrödinger é válida, é bastante, vamos dizer assim, competente ao descrever as principais características, né, do núcleo, mesmo considerando que os nucleons aí vão estar numa faixa de energia de MeVs e não de electronvolts, como nos átomos. Também nós temos uma diferença de massa muito grande entre o elétron e os nucleons, e isso também faz diferença na hora de você pensar em termos de relatividade, né, em termos relativísticos, né? Então, assim, a energia é grande, mas também a massa é grande. Então, isso significa que a cinética, né, a velocidade ou alguma coisa que beiraria o conceito de velocidade, agora no âmbito quântico, ele não é tão pronunciado quanto se os nucleons tivessem uma massa semelhante aos elétrons. Se os nucleons tivessem uma massa semelhante aos elétrons, certamente nós teríamos num âmbito muito relativístico, então a equação de Schrödinger não poderia ser utilizada, teremos que fazer uma abordagem como a equação de Dirac, né? Mas ainda ela funciona razoavelmente bem, mesmo considerando nucleons dentro do núcleo. Bom, então a ideia seria nós aproveitarmos
a expertise a respeito da equação de Schrödinger para tentar determinar os níveis de energia que os nucleons teriam dentro do núcleo. Tá? Existe uma coisa muito importante que deve ser ressaltado, é que quando você faz a modelagem e extrai os níveis de energia, depois você vai fazer o preenchimento, você vai verificar quantos nucleons podem pertencer a cada nível de energia. Então, é importante frisar que como nós temos agora duas partículas distinguíveis dentro do mesmo sistema, você tem que fazer um esquema de níveis de energia para os prótons e outro esquema de níveis de energia para os nêutrons. Eles não se misturam. Na hora que eu vou colocar prótons e nêutrons nos níveis de energia, eu tenho que fazer isso separadamente, porque são partículas distinguíveis. Isso quer dizer que um próton e um nêutron pode estar com os mesmos números quânticos dentro do núcleo. Isso não contraria nenhum dos princípios da física, nem mesmo o princípio de exclusão de Pauli. Bom, então, o que nós fazemos normalmente, considerando a equação de Schrödinger, né, para descrever sistemas? Então, você escreve ela aqui em coordenadas esféricas, da mesma forma que na solução do átomo de um elétron, que foi apresentado em vídeos anteriores, porque o núcleo também tem uma simetria esférica, né? Nós observamos, a partir dos dados experimentais, que o núcleo ele é quase esférico, né? Existem núcleos que têm um momento de quadro polo elétrico considerável, que não podem ser considerados exatamente esféricos, mas eles são quase esféricos, mesmo os núcleos que têm um momento de quadro polo elétrico considerável. Então, daí, o sistema de coordenadas mais adequado para descrever o estado quântico do núcleo são as coordenadas esféricas. Então, aqui estaria a expressão da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, e o que nós precisamos colocar aqui, que é diferente do que nós fazemos no caso do átomo, é o potencial, né? Lembrando que se vê aqui o chamado potencial, ele quer dizer um operador que designa a energia potencial dos nucleons ali, né? Então, e lembrando também que a energia potencial, ela está intimamente relacionada com a força que os nucleons vão sofrer nesse sistema. Então, de certa forma, o V é uma expressão da força, né? Então, nós já comentamos anteriormente que o grande mistério da física nuclear é a determinação dessa força, né? Ver qual que é a expressão que poderíamos usar para a força nuclear forte. E até hoje não temos uma formulação definitiva para isso, né? Talvez a força nuclear nem seja possível de ser expressa em termos de uma função matemática. Então nós fazemos aproximações, né? E foi isso que a Maria Mayer fez. Então nós partimos de uma sequência de aproximações. Vamos supor que o potencial tenha um determinado formato, e a partir desse formato vamos calcular os níveis de energia e verificar se os níveis de energia batem com os resultados experimentais, né? Mas como que poderíamos medir experimentalmente os níveis de energia dos nucleons dentro do núcleo? Da mesma forma que nós medimos os níveis de energia dos elétrons dos átomos, né? Então nós usamos espectrometria. Então, no caso específico dos núcleos, eu obtenho informações a respeito não dos níveis de energia em si, mas a diferença entre os níveis de energia, estudando o espectro de emissão gama dos núcleos, né? Então, quando um núcleo passa de um nível energético mais alto para um nível energético mais baixo, ele vai emitir uma partícula gama. Então, se nós excitarmos o núcleo e medirmos o espectro de emissão gama, nós vamos obter informações que vão nos dar os níveis de energia com que os nucleons estão ali dentro, né? Então, nós temos como resultado experimental os valores desses níveis de energia. Agora, é uma questão de você calcular esses níveis teoricamente, a partir de um modelo, e comparar com os resultados experimentais. Bom, então, o que Maria Mayer fez, né, o que os físicos nucleares fazem
vamos chutar alguns formatos para o V. Evidentemente, vamos começar dos formatos mais fáceis. Então, vamos abrir um livro de estrutura da matéria e vamos ver ali os potenciais que nós temos e vamos seguir a sequência do livro, né? Então, foi isso que ela fez. Então, quais foram os resultados? Qual que é o primeiro potencial que nós poderíamos usar, que seria, digamos assim, o potencial mais simples que nós poderíamos imaginar? O de um poço quadrado infinito. Então, essa é a nossa primeira tentativa, né? O poço quadrado infinito. O poço quadrado infinito, até eu tenho observado que alguns autores têm até evitado a palavra quadrado. Isso tem um motivo, pelo fato de que o poço quadrado infinito, nesse caso, ele não é quadrado, né? Nós observamos que o núcleo ele é esférico, né? Então, como que nós devemos interpretar a questão do poço quadrado infinito? Você imagina uma esfera com uma esfera oca, com paredes intransponíveis e você coloca os nucleons lá dentro. Ali você teria um poço quadrado infinito, porque o que você tem? Imagina que dentro dessa esfera, os núcleons são livres para transitarem. Então, eu teria uma força nula ali dentro e, devido ao fato de ser uma força nula, o potencial ali dentro seria constante. Então, nós teremos o fundo do poço. Nós até temos a liberdade de considerar essa energia potencial constante como sendo zero, né? Mas nós podemos imaginar que as paredes da esfera oca sejam impermeáveis para os nucleons, ou seja, para atravessar essas paredes, os nucleons precisariam ter energia infinita. Isso quer dizer que o potencial na parede ele é infinito, ele vai para infinito, né? Então, daí a palavra infinita aqui. Então, seria assim, ó, dentro da esfera o potencial é zero, e aqui na parede da esfera, por uma distância ao centro igual a R1, o potencial vai para infinito, né? Então, esse que é o, digamos assim, a visualização, o argumento, a aproximação teórica para uma situação. Então, a situação do poço quadrado infinito seria a situação de prótons e nêutrons se movendo livremente dentro do núcleo, mas eles estão confinados ali, eles não podem de maneira alguma sair. Não é uma aproximação tão realística, porque nós sabemos que coisas podem sair do núcleo, determinados núcleos podem, por exemplo, emitir partículas alfa. Então, o potencial, de fato, na realidade, ele não é infinito, mas é uma primeira aproximação. Então, vamos fazer essa aproximação, vamos colocar na equação de Schrödinger e ver o que acontece, né? Então, como que isso entra na equação de Schrödinger? Então, nós vamos aqui escrever a equação de Schrödinger para dentro do poço, vamos dividir em duas regiões, né? Para dentro do poço, isso aqui seria zero, né? E como para fora do poço o potencial seria infinito, nós não teríamos possibilidade de ter os nucleons ali fora. Então a função de onda fora do poço seria zero, né? Nós teríamos já de imediato a solução da equação de Schrödinger no caso do V ser infinito, né? Então aí nós já sabemos que a probabilidade de se encontrar os nucleons fora do poço seria zero, portanto a função de onda tem que ser zero. Então, nos resta apenas calcular a função de onda no interior do poço, né? Então, vejam bem, se eu colocar zero aqui, eu sumo com esse termo, e aí a gente vai ficar aqui com um operador nabla, né? Com esse termo aplicado à função de onda, que é igual a uma constante vezes, que é a energia, vezes a própria função de onda, né? E aí nós vamos fazer aquele mesmo processo, eu só vou contar, a gente não vai fazer mesmo, né, em detalhes, que não é necessário, nós já temos o resultado, mas aí tem que fazer o processo de separação de variáveis, você vai ter uma parte da função de onda que depende de R e outra parte que depende de θ e φ. Mas observem que
Em particular, a parte em θ e φ é exatamente igual àquela que nós tínhamos no caso do átomo de um elétron. Então, nós já sabemos, por isso, que as soluções da parte angular vão ser dadas em termos dos harmônicos esféricos, né? Ou seja, polinômios associados de Legendre, que multiplica I a mais ou menos IMφ, né? Então, essa que é a solução da parte radial. Então, como nós temos a mesma solução da parte radial, as quantidades físicas associadas à parte angular vão ter o mesmo comportamento, ou seja, quais são o módulo do momento angular orbital e a componente z do momento angular orbital. Elas estão associadas às variáveis θ e φ. Ou seja, o momento angular orbital vai se comportar da mesma maneira que no caso de um átomo com um elétron. Ou seja, nós vamos poder ter a quantização dessa quantidade em termos dos subníveis S, P, D, F e assim vai, né? Então, nós vamos ter os mesmos números quânticos referentes a momento angular orbital e a componente Z dele, né? Então, por esse motivo, nós vamos poder nomear os níveis de energia em termos de S, P, D, F. Então, nós vamos ter um S, onde o primeiro número representa alguma coisa que está relacionada com a componente radial da função de onda, né? Mas a parte angular é a mesma. Então, nós temos o P, D, S e assim vai. Então, por isso, nós calculamos os níveis de energia e vamos poder nomear esses níveis de energia da mesma forma que fazemos com o átomo, né? Então, vou ter o nível 1S, o nível 1P, o nível 1D, o nível 2S, né? E pela equação de Schrödinger, nós calculamos o valor de energia associado a cada um deles. Então, nós podemos fazer esse esquema de níveis de energia, né? No caso, vai ser em MeV, né? Nós estamos referindo ao núcleo. Então, nós sabemos, né, qual que é essa distribuição. E aí nós vamos preenchendo esses níveis, né? Nós sabemos que no subnível S cabem dois nucleons agora, então pode ser ou 2 prótons ou 2 nêutrons. No P cabem 6, no D cabem 10 e assim vai, né? Então, aqui nós temos um número que representa o número acumulado, considerando todos os níveis abaixo. Então, aqui eu tenho 2 nucleons no caso do nível S. Aqui eu vou ter 8, porque eu vou somar o 2 do S mais o 6 do P. Então, 2 mais 6 dá 8. E ao somar mais 10 do D, eu tenho 18, e assim vai. E aí, como que nós podemos identificar se esse resultado ele é compatível com os valores experimentais obtidos dos números mágicos? Bom, nós vamos observar o seguinte: aonde há um número mágico, deve haver um maior distanciamento entre os níveis de energia. Porque o que representa um número mágico? Representa um estado em que o núcleo ele é mais conciso, né? Ele é mais bem estruturado, a energia de ligação média é maior. Então, para você citar esse núcleo, se ele tem um número mágico de nêutrons e ou prótons, fica mais difícil de excitar. Então, significa que a distância entre o nível de energia em que ele está e um nível de energia acima seria maior. Então, nós temos que observar aqui, no nosso esquema de níveis de energia, aonde nós temos um maior distanciamento entre os níveis. Então, aqui, por exemplo, tem um distanciamento que é maior do que a média, né? Aqui também, né? E se a gente forçar um pouquinho aqui, aqui também é grande e aqui também é relativamente grande em relação à média dos níveis, né? A média do distanciamento dos níveis. Então, para esse modelo, o 2 corresponderia a um número mágico e o 8 também, né? O 20, se você forçar um pouquinho, a distância do 20 desse nível aqui, 2S até 1F, é relativamente grande, né? Então, o 20, se você forçar um pouquinho, poderia ser considerado um número mágico. Mas aí você tem que considerar o 34 também, porque parece que essa distância aqui não é muito diferente dessa, até um pouquinho maior. Então, o 34 também seria um número mágico, né?
O 58 seria um outro número mágico, né, que ele corresponde a esse até aqui preenchido, e o 92 também seria um número mágico, seria até aqui preenchido. E o 92, o 58 e o 34 não correspondem aos valores dos números mágicos observados. Então aqui no máximo ele consegue reproduzir os 3 primeiros números mágicos, né, o 2, o 8 e o 20. Então aí a Maria Mayer, bom, lembrando aqui, esqueci de observar e relembrar, para L igual a zero, o número quântico L igual a zero, eu estou no subnível S. Para o número quântico L igual a 1, o P. Para L igual a 2, o D. Para L igual a 3, o F. Para L igual a 4, o G. Ou seja, na física nuclear nós vamos além do F. Nós vamos precisar ir além do F porque nós temos núcleos com muitos nucleons. Então, certamente, esses níveis vão ser ocupados além do F, né? Então, após o F, segue a ordem alfabética, né? Para L igual a 3 é F, para L igual a 4 é G, para L igual a 5 é H, para L igual a 6 é I, e assim vai, tá? Esse resultado, né, como eu já disse, reproduz os 3 primeiros números quânticos. Não é um resultado bom. Então, o que a Maria Mayer fez? Bom, vamos trocar de potencial, né? Obviamente, o poço quadrado infinito não é um bom potencial para descrever o núcleo. Então, vamos para o seguinte, vamos lá folhear o nosso livro de estrutura da matéria. Por aí vocês veem que o que a gente vê ali no comecinho da física quântica, né, dentro da introdução à teoria quântica e da estrutura da matéria, são coisas que são utilizáveis, você não aprende aquilo à toa não, né? Então a próxima tentativa naturalmente vai ser o oscilador harmônico, né? Então agora nós vamos pensar num potencial que seja tipo meio de kr ao quadrado, né? Então o potencial ele não é constante dentro do pulso, né, dentro do núcleo, mas ele varia. Ele ia ter um mínimo no centro do núcleo, mas ele vai crescendo conforme nós vamos para as bordas do núcleo. Fica um pouquinho difícil a gente imaginar que tipo de força poderia gerar isso, né? Mas é a segunda tentativa. Então vamos ver se vai dar certo. Então aí depois a Maria Mayer jogou aqui no V uma função tipo meio de kr ao quadrado e recalculou os níveis de energia. Então vamos lá para os níveis de energia. Aqui está o do poço quadrado infinito comparado com os níveis de energia do oscilador harmônico. Agora, o oscilador harmônico, vamos dizer assim, lembrando que seria uma coisa semelhante, uma força semelhante à força da mola, né? Ou a força de um pêndulo para pequenas amplitudes, ele tem uma característica muito especial, que é o fato de que os níveis de energia são igualmente espaçados, né? Então, os níveis de energia que nós vamos ter são esses daqui, ó. Aqui é um S, um P. Nós temos também uma coisa que nós chamamos de degenerescência, que o nível de energia, por exemplo, de um D é igual a 2S, tá? No caso aí do oscilador harmônico aplicado ao núcleo, né? De um F é igual a 2P e assim vai, né? Então temos, e observem que os níveis são igualmente espaçados, né? Aqui tem o espaçamento, né? Então, se os níveis são igualmente espaçados, o núcleo ele emitiria gamas com apenas uma energia característica. Isso logo de cara já, vamos dizer assim, destoa dos resultados experimentais. Nós sabemos que os núcleos eles têm um espectro muito complexo de emissão de partículas gama e não um pico bem definido, né? Então, se a força fosse tipo oscilador harmônica, todo o núcleo emitiria gamas em apenas uma energia, né? Então, vamos dizer assim que você teria um resultado que seria distoante dos resultados experimentais. Então, não é isso, mas vamos seguir o raciocínio e vamos comparar o distanciamento dos níveis de energia com os números mágicos. Então, o que nós temos que fazer? Temos que calcular quantos nucleons eu poderia botar em cada nível e ver qual que é o número acumulado.
Então aqui no primeiro cabem 2 nucleons, ou 2 prótons ou 2 nêutrons, ou o seguinte, como é só um P, caberia mais 6, então o número acumulado daria 8. E aqui eu teria que somar os 10 do D com mais 2 do S. Então você teria 18, 8 mais 12, e isso daria 20 no total. Olha, até agora reproduziu os números mágicos, né? 2, 8 e 20. Só que o próximo nível seria um F e 2P, eu teria que somar mais 14 do F e mais 6 do P, portanto mais 20. Então 20 com mais 20 daria 40, e 40 não é um número mágico. O próximo, somando aí todo, contribuição de todos os níveis, né, para esse valor da energia, levaria ao número acumulado de 70, o próximo 112. Então esses números aqui não são números compatíveis com os números mágicos, portanto o oscilador harmônico também não é uma boa aproximação para o potencial. Bom, o fato é que depois do oscilador harmônico, a Maria Mayer tentou um sem número de outros potenciais. Então ela começou a mudar os potenciais, o formato, criar novos potenciais. Nós vamos ver no próximo vídeo o potencial que eu chamo de potencial bacia, né? Não tem um nome específico na literatura, mas vocês vão entender por que bacia. E, assim, todas as tentativas que ela implementou, mudando o formato do potencial, sempre pensando no potencial dependente apenas de R, não surtiu efeito. Ela conseguia sempre reproduzir os 3 primeiros números mágicos e só, né? Então, foi necessário uma outra abordagem, né? Foi necessário acrescentar, digamos assim, um efeito que ele se deve não ao formato do potencial, mas a uma outra coisa. Então, que coisa é essa? É uma coisa que nós chamamos de interação spin-órbita. Então, a partir de quando ela implementou, adicionou ao modelo a interação spin-órbita, aí ela obteve um resultado que é mais fidedigno com os resultados experimentais. Mas isso vai ser objeto do nosso próximo vídeo.